Ponto final, o problema está resolvido, o Flamengo decidiu reabrir as negociações e tem chance de ouro para contratar Vlahovic, centroavante da Juventus. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Wesley, que aceitou a proposta e as condições da Roma. Agora, a ideia do clube italiano é oferecer 25 milhões de euros pelo lateral do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quarta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Chama, Mengão, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que está me assistindo e não é inscrito no canal. A gente tem mais ou menos 30 mil pessoas que passam no canal todos os dias e não são inscritas. Dessas 30 mil, pelo menos umas 23, 24 mil são recorrentes, ou seja, pessoas que assistem o canal sempre. Então eu queria pedir a você que sempre assiste aqui o nosso canal e não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar bastante a gente. Você que está chegando pela primeira vez ou você que sempre assiste e não é inscrito, se inscreve, acione o sino e todo mundo já deixa aí o like, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando de quem? Do Fluminense. Fluminense que zoou, que falou e tal, ontem foi eliminado pelo Chelsea. Cara, e eu vejo a covardia de parte da imprensa para com o Flamengo. Por quê? O Chelsea eliminou o Palmeiras e o Chelsea eliminou o Fluminense. O Flamengo ganhou do Chelsea, amassando o Chelsea. E aí, a imprensa começa a vender uma ideia de o Chelsea que o Flamengo ganhou não é o mesmo Chelsea que ganhou do Palmeiras e do Fluminense. É uma equipe que veio crescendo durante a competição. Só para desmerecer o feito do Flamengo ter ganho o Chelsea. Só para diminuir o feito do Flamengo ter vencido o Chelsea. Cara, que necessidade que esses caras têm de tentar diminuir o Flamengo e os feitos do Flamengo, gente. Pelo amor de Deus, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Chelsea ganhou do Palmeiras, eliminou o Palmeiras nas quartas de final e ganhou do Fluminense, eliminando o Fluminense na semifinal. Ponto, acabou. Não tem o que falar, é o número, é o resultado. Aí os caras, não, porque é outro Chelsea, porque é um time que cresceu durante a competição e parará pão doce. Pelo amor de Deus, pô. Reconhece, cara, reconhece que aquela vitória do Flamengo em cima do Chelsea foi uma vitória gigante e acabou, pô, vambora, vida que segue. O Flamengo passou em primeiro, depois pegou o Bahia, perdeu e veio pra casa, acabou. Mas não pode menosprezar o que o Flamengo fez. Bom, falar sobre os problemas resolvidos e as negociações retomadas, porque como eu trouxe aqui ontem no vídeo da tarde, o presidente BAP teve uma conversa com o José Boto, deu ao dirigente português responsável pelo futebol do Flamengo respaldo para trabalhar, deu ao José Boto confiança para trabalhar, falou, olha, eu confio no teu trabalho, eu confio em você, você vai continuar trabalhando aqui junto com a gente, aquela coisa toda, e além de todo esse respaldo, além de toda essa confiança que ele passou para o José Boto, ou para o trabalho do José Boto, o Flamengo, logo após essa conversa, reabriu a negociação para contratar Jorge Carrascal. O dirigente lá do Dínamo, ele deu uma entrevista que ele disse assim, a proposta que recebemos não nos agradou. Após a nossa recusa, não houve mais contato. Contamos com ele para a temporada, ou seja, o dirigente lá do Dínamo dizendo que o Flamengo realmente fez uma proposta. A proposta que foi feita pelo Flamengo não agradou os dirigentes do Dínamo e depois o Flamengo não retomou o contato. Óbvio, isso faz parte de uma vou fazer uma proposta aqui, se ele recusar eu volto, espero, vou ver onde é que a gente pode conseguir chegar e depois eu tento de novo. Segundo o dirigente lá, diretor-geral, né, do Dínamo, disse que teve a proposta e depois não teve mais contato por parte do Mengão. A tendência é que agora o Flamengo retome as negociações. Por falar em negociação, o Flamengo tem chance de ouro para contratar Vlahovic. O que acontece é o seguinte, o Vlahovic ele tem um salário
de 24 milhões de reais por temporada. 24 milhões de euros, desculpa, por temporada. 154 milhões de reais. Ele ganha mais ou menos uns 12 milhões de reais por temporada. O que acontece, gente, é a Juve está querendo dar uma desafogada no orçamento e não descarta a possibilidade de propor ao staff do Vlahovic uma rescisão de contrato. Com isso, o Vlahovic ficaria livre no mercado. Seria um jogador livre no mercado. O Flamengo, o Boto já falou que tem vontade de contratar, que teria vontade de contratar o Vlahovic, teria vontade de trazer o Vlahovic para o Flamengo. Só que, ganhando 15 milhões de reais, ou 12 milhões de reais, 10 milhões de reais, 5 milhões de reais, é impossível a gente contratar um jogador. Ponto. É impossível. É impossível. Caso o Boto ele consiga sentar, conversar e convencer o Vlahovic a vir jogar no Mengão, o Vlahovic teria que se adequar ao salário que o Flamengo hoje paga, a base salarial do Flamengo. Talvez no Vlahovic, talvez o Flamengo conseguiria chegar ali em alguma coisa próximo de 2 milhões de reais por mês. Eu acho que esse assim é o máximo do máximo que talvez o Flamengo consiga chegar para pagar um jogador. Porém, o jogador vai estar sem contrato, vai estar com o contrato rescindido, vai ter sido, entre aspas, mandado embora da Juventus. Ele tem 58 gols em 145 jogos pela Juve e tem um salário realmente muito alto por lá. Se a Juve mandar ele embora, se a Juve não quiser mais contar com o jogador, é uma chance de ouro para o Flamengo contratar, desde que o jogador aceite os termos salariais ou a proposta salarial do Flamengo. O Boto já tinha falado do desejo de contratar esse jogador e agora pode ser aí a grande chance. Mas eu disse, vai contar com a habilidade do Boto para convencer o jogador a vir para o futebol brasileiro e para convencer o jogador, sobretudo, a diminuir o seu salário, que hoje é muito alto na Juventus, tá certo? Vamos mudar o assunto aqui, sem sair do futebol italiano, mas saindo da Juve e indo para Roma, porque a informação que o Gianluca Di Marzio ele trouxe é que a Roma continua sendo, que o Wesley continua sendo a prioridade número 1 para a Roma. O técnico da Roma quer contratar o Wesley e eles estão dispostos a chegar no Flamengo e fazer uma proposta de 25 milhões de euros, 160 milhões de reais. O jogador, e aqui está a grande informação, o jogador já disse sim, ou seja, a Roma já tem o sim do Wesley, já tem o ok do Wesley, ou provavelmente os agentes do Wesley fizeram reunião ali com os dirigentes da Roma, ouviram a proposta, entenderam a proposta e disseram sim para ela. Tipo, olha, dá pra gente, a gente consegue chegar nessa proposta aqui de tanto de salário, tanto tempo de contrato, a gente consegue. A proposta da Roma para o Wesley agradou o jogador e o jogador já disse sim para a possibilidade de contratar ou de ser contratado pela equipe italiana. Agora o que falta, Flazoeiro? A Roma se ajeitar com o Flamengo. E aí talvez eles vão usar o Everton, né, da Inglaterra, para poder comprar o jogador aqui, porque a Roma, se eu não me engano, está com problema lá para contratar. Então o Everton contrata, chega lá e já empresta para a Roma, e a Roma já anuncia, já que é um desejo, prioridade, um pedido do treinador da Roma, que é o mesmo treinador que era da Atalanta no ano passado, clube qual o Wesley quase foi contratado. Ano passado o Wesley, por muito pouco, não foi contratado pelo Atalanta. Então, a ideia agora é que ele vá para Roma, já que tem o mesmo treinador, e é o mesmo treinador que está pedindo o Wesley já todo esse tempo. Esperar para ver como é que vai ficar aí essa situação. Daqui a pouco o Flamengo treina no Ninho do Urubu,
E vai treinar já visando esse jogo de sábado contra o São Paulo, retorno do Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta ontem chegou a postar nas redes sociais, ó, sábado tem Maracanã lotado. E é claro, nós estaremos no Maracanã fazendo toda a cobertura desse jogo, mostrando tudo para vocês e trazendo, é claro, todas as notícias e todas as informações do Flamengo, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se você não é inscrito no Flamengo, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!